iniciar gravação. Gravando. Oi, Lucas Sorriso. Tudo bom? Lindinho da tia. Bom, sem maiores delongas, vamos continuar aqui a nossa aula. Nós hoje, 1º de setembro, continuamos telepresencial, aula de penal, legislação extravagante. Bora lá? Hoje nós vamos estudar uma das matérias mais importantes. Meus amigos, todo mundo, liga os microfones aí. Microfone não, liga os vídeos. Quero conversar com vocês, bater um papo sério, sem medo de errar. Sem medo de errar. Eu quero bater um papo sério com vocês. Meninos, na boa. Hoje nós vamos tratar de uma das matérias mais importantes para quem trabalha na seara criminal. Tanto faz se juiz, promotor ou advogado. Nós vamos tratar da lei de execução penal. Lei número 7.210 de 1984. Repito, lei número 7.210 de 1984. Todavia, o que é importantíssimo ser trazido? Olhem, é importantíssimo ser considerado que lei de execução penal não se confunde com direito penal. Ai, desculpa. A lei de execução penal, sob qualquer viés, ela se confunde com direito penal. E digo mais, na minha concepção, com força na melhor doutrina, assevero, e até mesmo com força na própria lei número 7.210 de 84, assevero que versam sobre ramos do direito apartados. Óbvio, eles se relacionam. Um interfere no outro e também por a lei de execução penal também causar ingerência no ius libertatis do agente, também por causar ingerência no ius libertatis do agente, obviamente ela tem a mesma carga principiológica. Sem dúvida, gente, sem dúvida. A interpretação é favorável, tudo ali tem a mesma carga principiológica, afinal, ela também tolhe a liberdade. Ok, mas eu vou repetir, não é direito penal. É ramo autônomo. É ramo, oi, Isabela, olha aqui para mim, lindona. É ramo autônomo do direito. Repitam comigo, não é direito penal. Tudo bem, Mônica? Maria, ramo autônomo do direito penal, tá bom? Por gentileza, não errem isso, tá bom? Mas é parecido, não somente é parecido, como se relaciona. Óbvio, um condena, o outro executa. Eles estão entrelaçados, são irmãos, mas não são a mesma pessoa. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Antes de começar a aula, na verdade a aula eu já comecei, né? Eu quero ser um pouquinho mais detalhista com vocês. Antes de começar a analisar a lei propriamente dita, eu preciso que vocês tenham em mente que muito
daquilo que se fala na lei não é a realidade, certo? Muito daquilo que se fala na lei não é a realidade. Como também não é a realidade da lei que gere o Sistema Único de Saúde, como também não é a realidade de vários direitos do nosso país. Todavia, na Lei de Execução Penal, nós temos um plus. O plus é o STF na ADPF 347. ADPF 347 constatou que a nossa execução penal neste país está caracterizada pelo estado de coisas inconstitucional. Estado de coisas inconstitucional. O sistema penitenciário brasileiro está caracterizado pelo estado de coisas inconstitucional. O que é isso? Isso veio lá da Colômbia, meu amigo, aquela coisa das Farc e tal. O que é essa paradinha? Essa paradinha é o seguinte: nós vivemos sob violação genérica e sistêmica, olhem, uma violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais no que tange ao sistema penitenciário brasileiro. Violação generalizada e sistêmica dos direitos fundamentais no que tange ao sistema penitenciário brasileiro, havendo uma inércia ou incapacidade reiterada das autoridades públicas em modificar essa conjectura, essa conjuntura. E mais, não apenas de um único órgão da autoridade pública, mas sim da pluralidade de autoridades. As autoridades públicas, elas são inertes ou incapazes, não analisando uma única, mas analisando a pluralidade das autoridades. Violação sistêmica e generalizada. Inércia ou incapacidade, não se sabe se é a inércia ou é a incapacidade das autoridades em modificar. Mas digo mais, não somente de uma, mas da pluralidade. Tá aqui. Isto é rebelião. Isto é rebelião no Nordeste. Isto é sistema penitenciário brasileiro. Meus amigos, tem gente que fala, mas essa não é a realidade do país. Mas essa não é a realidade do estado do Paraná. Digita aí no teu Google, cadeia pública Arapongas. Digita aí no teu Google, cadeia pública Arapongas, do lado da cidade de vocês. Verifiquem que o juiz corregedor aí de Apucarana, Dr. Oswaldo Soares Neto, fez uma vistoria recente no mini presídio de Apucarana e ele ali constatou condições de insalubridades e superlotação, até mesmo tirando foto de baratas, tirando foto de locais que não têm higienização e etc. Então, isto é sistema penitenciário. E digo mais, né? Esse cara aqui olhando pra a gente dá até uma agonia, mas vamos lá. Outra coisa é que há uma alusão que bastante construir. Eu quero deixar claro para vocês que em nenhum momento sair construindo cadeia e superando a superlotação é suficiente para que o sistema penitenciário brasileiro seja o adequado. Não. Para tanto, nós temos sim que punir, retribuição da pena. Vocês já estudaram. Punir propriamente dito é a finalidade retributiva. Prevenir é trabalhar ali na pessoa diminuindo a periculosidade, mas também ressocializar,
Não adianta enfiar uma pessoa numa cela e não fazer nada com ela. Igual acontece aqui em Londrina, não é tão cheio nas penitenciárias, na PEL 1, na PEL 2 e até mesmo na casa de custódia. Não tem uma superlotação assim igual está na tela para vocês. Todavia, de nada adianta deixar a pessoa ali fechada o dia inteiro no ócio. Você não está prevenindo, não está diminuindo a periculosidade. E digo mais, você não está ressocializando, verificando como ela pode ser reinserida no meio social. Tudo bem? Há que se trabalhar com esta pessoa. Porquanto lembrem, as finalidades da apenação, retribuição, que é a punição propriamente dita, prevenção, que é diminuir a periculosidade, e ressocialização, que é a reinserção paulatina ali no meio social. Elas vêm à tona, as três aqui. Só que especial relevo na lei de execução penal, especial relevo é a ressocialização, a reinserção social. Olhem, se nós estivéssemos alcançando as funções, obviamente, o número da população carcerária estaria numa reta ou em diminuição. Todavia, olhem o número da população carcerária até 2016. Olhem, em uma questão de 15 anos, multiplicou 8 vezes, de 90 mil, 2016 é meu dado, 726, na verdade 727 mil. O índice da reincidência é altíssimo, porque eu repito, não basta deixar a pessoa depositada numa jaula, numa cela, você tem que utilizar de políticas públicas afirmativas para... Professora. Só um pouquinho. Para diminuir a periculosidade, prevenir, assim como ressocializar. Tudo bem? Vejam, imprescindível. Quem me chama? Eu, professora. Eu estava lendo que, eu não sei se fica adequa a aula, mas o fato da pessoa não conseguir um emprego depois da cadeia é um fato dele reincidir o crime, não é? É o quê? Falhou. É um motivo pelo qual ele volta a praticar o crime, né? Sim, e nós estamos falando, não sei quem me perguntou, mas veja, você está falando a mesma coisa que eu, querida. Não sei quem me perguntou, mas olhem que interessante. Se a pessoa não consegue emprego, qual é o problema? Ela não está reinserida na sociedade. Por quê? Porque a própria sociedade não está apta para lidar com o condenado. Eu estou repetindo aqui, o maior problema é a maior missiva da execução penal. A maior missão é a reinserção social. Só que a reinserção social não é exclusivamente só daquele que já foi condenado, mas a reinserção social também deve ser trabalhada sob o viés da sociedade em aceitar o condenado, no que é chamado a preocupação com aquele que deixa a cadeia. Quem deixa a cadeia é o denominado egresso. Há que se ter preocupação com o egresso, aquele que deixa o sistema penitenciário. Tudo bem? Então você está falando algo que é exatamente a falta de preparo, a falta de
preparo social para a reinserção social. Tudo bem? Que é a ressocialização. Obviamente, você não dá emprego para a pessoa, você não está colaborando com isso também. Este quadro, veja, ele não é exclusivamente não é exclusivo do egresso. Também é um quadro social, mas para isso nós precisaríamos ter políticas públicas. Por exemplo, um programa, um trabalho, a profissionalização desse egresso, porque eles não são, vamos ser bem verdadeiros, eles saem de lá, mas saem sabendo fazer o quê? Nada. Que profissão que o cara aprendeu? Nada. Qual o contato que ele teve com a sociedade? Veja, qual o contato? Nenhum. Ele tem um estigma de preso e nada mais. E aqui eu não sei ainda, não identifiquei quem me perguntou, mas quem me perguntou, a partir de hoje, meu anjo, eu quero que você converse comigo como gente grande, de maneira técnica. Quando você fala para mim que não consegui emprego, você está batendo lá no cerne, na reinserção social, nas dificuldades da ressocialização, não apenas para aquele que deixa o sistema, aquele que é considerado ou condenado forever, mas também da nossa própria sociedade em admiti-lo no nosso meio. Tudo bem? Tudo bem? Agora imaginem se nós tivéssemos um programa efetivo que essas pessoas tivessem contato com a gente, fazendo um serviço público. No semiaberto, você tem contato aí com ela, fazendo um serviço público, você conhece a pessoa, você se adapta ao condenado. Aí, esta dificuldade poderia ser suplantada, mas da forma que o é, jamais. Beleza? Mas saibam, nós temos que superar esta forma de bate-papo. Ah, não consegue emprego. Você já se ligou? Opa, não consegue emprego? Por quê? Reinserção social. Reinserção é ressocialização. Pá. Opa, a pessoa fica o dia inteiro dentro de uma cela? Não trabalha no quê? Na diminuição da periculosidade. Não atende essa missiva, não estudou, não ganhou uma profissão, ficou 3 anos lá, vendo TV e fazendo nada. Gente, isso me revolta de um tanto. O cara fica 3 anos preso, ele entra analfabeto e sai pior. Ele sai e não sabe nem falar, né? Porque só lidou com gente que também falava errado. Tudo bem? Tudo bem? Porque, eu repito, as pessoas pensam que a dignidade da pessoa humana é simplesmente aqui. Não dá um lugar lotado para ele que tá bom. Tá bom o cacete. Desculpa. Tá bom nada. Ixi, minha internet tá ruim. Tá bom nada. Nós precisamos. Só um pouquinho. Pronto, mudei. Nós precisamos trabalhar nas funções, nas finalidades da pena, retribuição, prevenção e ressocialização em conjunto. Mas se alguém te pergunta qual é a principal na Lei 7.210, na lata, reinserção social, ressocialização. Por quê? Porque é a fase executória. Aqui nós estamos na fase executória. Lucas Oliveira é da sala, galera? Lucas Oliveira. Eu acho que é. É sim. É sim, professora. Obrigada. Então, vamos relembrar? Vamos lá. Execução da pena. Execução da pena. Gente, não sei porque os meus slides bagunçaram todos. Eu fui abrir agora
Tava tudo bagunçado. Mas a gente vai arrumando aos poucos aqui. É o que tem para hoje. Relembrando, o que é pena? Alguém se recorda o que é pena? A pena é a consequência jurídico-penal da prática de um fato típico ilícito praticado por agente culpável, a qual está prevista este fato típico ilícito e culpável deve estar previsto em lei federal, certo? Consequência jurídica da infração penal. Isto é pena. Ótimo. Lembrando a vocês que a pena propriamente dita é uma espécie. Por quê? Porque nós também temos a outra espécie no denominado duplo binário, sistema do duplo binário. Ao lado da pena, nós também temos a famosa medida de segurança, que é a consequência jurídico-penal da prática de um fato típico e ilícito sem culpabilidade ou, excepcionalmente, com semi-imputabilidade, desde que a finalidade curativa predomine sobre a preventiva. Então, vamos lá. Nós temos um julgamento em que se absolve ou condena. Caso condenar, você praticou um crime. Consequência jurídica, pena. Aqui nós vamos tratar única e exclusivamente da execução desta pena. Tudo bem? Lembrando vocês que a pena demanda toda a principiologia penal, anterioridade, legalidade e retroatividade ou retroatividade quando favorável ao réu e etc. O que nos chama a atenção também é que a pena é monopólio do Estado. O Estado tem um monopólio, é o titular do direito de punir. O Estado é o titular exclusivo do direito de punir. Como assim, professora? Vamos lá. Nós já conversamos, André, olha para a titia. Ah, meninão, você tá bem? Nós já conversamos, André, olha para mim. André Gustavo? Olhando, professora. Tudo bem, querido? Vamos Tudo lá? bem. Olha, André, nós já conversamos que nós temos... Vou tirar você da tela. É que eu quero uma cadeira igual a tua, para não doer minha coluna, tava olhando. Vamos lá. Nós já conversamos que nós temos uma ação penal pública e privada, certo? Vai demandar de quem tem a legitimidade para ajuizar a ação penal, em que se deflagra o processo buscando um julgamento. Vamos lá. Esta ação penal pública é a regra e tem como titularidade o Ministério Público. Por sua vez, a privada tem como titularidade o ofendido, certo? A própria vítima. Vejam, independentemente se a titularidade da ação penal é do Ministério Público ou do ofendido, uma vez condenado, quem vai executar a pena? O Estado. O exequente da pena é o Estado. Ai, professora, mas foi uma ação penal privada. Exemplo, crime contra a honra, injúria. Não tem problema. Independentemente quem vai executar é o Estado. Ele possui um monopólio exclusivo. Tudo bem? Outra coisa que aqui eu quero
chamar a atenção de vocês. Observação. Observação. Vamos lá? Devido processo legal. Em que pese vocês ainda não tiveram aula de processo penal, é importante aqui vocês entenderem. O que é processo? A grosso modo, o processo nada mais é do que o instrumentário para que o direito material ganhe vida. Certo? O processo é o instrumento o qual permite a dinâmica do direito material, que o direito material seja posto em prática. Certo? Beleza! E aí, o que eu quero falar? Nós temos o Código de Processo Penal, que serve para instrumentalizar o direito penal. Ótimo! Mas cuidado, nós também temos o processo penal de execução penal. Como assim, professora? Vejam, a lei de execução penal, ela versa sobre procedimento próprio, certo? Toda vez que nós estamos executando uma pena em face de uma pessoa, esta pessoa vai se valer da lei de execução penal para que tenha ali garantido um processo conforme a lei. Óbvio, não existe o Código de Execução Penal Processual, mas a lei de execução, ela traz diversos dispositivos do seu procedimento e ela deixa claro que quando ela for omissa, pode-se aplicar o Código de Processo Penal subsidiariamente. Entenderam? Então, o que eu quero trazer para vocês? Novamente, eu trago para vocês o que eu já falei, tal como exemplo, na lei de tráfico. A lei de execução penal é uma lei híbrida. Por quê? Porque ela traz disposições quanto ao direito material, mas ela também traz disposições específicas quanto ao seu próprio procedimento. Óbvio, se ela for omissa, aí você subsidiariamente socorre-se ao CPP. Mas falar que a lei de execução penal é regida pelo CPP está errado. Ela traz disposições específicas de procedimento e deve ser aplicado. Híbrida. Mas se ela for omissa, ok, aí aplicamos o CPP em juízo subsidiário. Nesta toada, eu assevero. A lei de execução penal é híbrida. Disposições de direito material, disposições de direito processual, procedimento próprio, procedimento específico. Tá bom? Tudo bem? Continuando. Já falei. Lembrando vocês, a título de relembrar, né? Finalidade da pena, retribuir, que é castigo, é o mal pelo mal. Prevenção, que é combater o crime diminuindo a periculosidade. E, por fim, reeducadora ou ressocializadora, que é visar a reinserção social. E eu quero que vocês lembrem, sobre essa tríplice finalidade temos artigo 59 do Código Penal, a Lei de Execução Penal e o Pacto São José da Costa Rica. Mas eu repito, e eu não vou cansar de repetir, qual a principal missiva da fase executória? Está aqui. Ressocialização. Na fase executória, o que se destaca
é a ressocialização. Fundamenta, professora. Fundamenta que eu não acredito. Fundamento. Artigo 1º da LEP. A Lei de Execução Penal tem como finalidade, no artigo 1º, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Integração social é ressocialização, é reinserção social. Então, logo no artigo 1º, parte final, se destaca